A paz do Senhor a todos os servos de Deus que estão me ouvindo. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo número 10 e o versículo 9, que diz assim: quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que anda em sinceridade. Se nós observarmos uma palavra que poderíamos usar também como sinceridade, um sinônimo de sinceridade seria integridade. Muitas vezes nós encontramos esse versículo usando o termo integridade. E essa palavra integridade é aquilo que é inteiro, aquilo que é completo. Eu estou lendo esse versículo por quê, irmãos? Nós queremos um Deus que seja um Deus 100% na nossa vida. Nós queremos que Deus abençoe em todas as áreas da nossa vida. Mas, na verdade, também Deus quer de nós um cristianismo, uma fé que se veja na prática em todas as áreas da nossa vida. Nós não podemos ser 70% cristãos, 60% cristãos. Não, nós precisamos ser cristãos em tudo. Não podemos esquecer da nossa fé, não podemos esquecer do nosso compromisso com Deus, porque quando a pessoa é íntegra, o que ele é na igreja, ele é aí na sua vida social, ele é no seu trabalho, é aquilo que ele é entre os seus amigos, ele é também com a sua família. Agora tem pessoas que é um na igreja e outro quando está fora da igreja. Então a gente percebe que não há uma integridade, não há uma sinceridade, não é um cristão como deveria ser. E infelizmente há pessoas que se descuidam de algumas áreas também de suas vidas. No Salmo 18, na parte B do versículo número 25, diz assim: e com o homem sincero, ou íntegro, te mostrarás sincero. Então, Deus, Ele nos trata muitas vezes de acordo com as nossas atitudes. Deus, como eu disse, Ele quer que sejamos sinceros, verdadeiros, íntegros, para que Ele também seja um Deus que venha agir em tudo na nossa vida, responder a todas as nossas orações, Então, olha, irmãos, eu estava pesquisando essa palavra sincero. Qual que é a origem dessa palavra? E eu fui entender o porquê, que no passado, lá no período do teatro romano, os artistas eles costumavam a se apresentar com uma máscara de cera. E quando a pessoa usava essa máscara, então quem assistia a peça não sabia quem era o artista que estava no palco. Mas quando alguém se apresentava sem essa máscara de cera, isto é, sem cera, todo mundo sabia exatamente quem é que estava no palco. Então a palavra sincero vem da palavra sem cera, ou a frase sem cera, ou sincero, porque quem se apresentava sem a máscara de cera era conhecido. E que realmente isso aconteça na nossa vida, que não usemos máscaras, mas sejamos quem realmente somos diante de Deus, da sociedade, da nossa família, ou onde quer que estejamos. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. Ainda no livro de Provérbios, no capítulo número 11, lá no versículo número 20, diz assim: abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Isto é, quem busca perfeição na sua caminhada diante de Deus, gera prazer ao coração de Deus. Portanto, irmãos, como eu disse, precisamos ter cuidado em todas as áreas da nossa vida. Um dia eu li uma história em um livro que, de certa forma, ilustra isso. Lá conta a perplexidade de um certo homem, dono de uma lanchonete. Passou pela lanchonete dele um cliente, estava acompanhado de uma mulher e estavam indo para um clube campestre, um clube de acampamento.
E esse homem passou pela lanchonete e ele pediu lá um lanche, alguma porção de frango frito, se não me engano. Em algumas lanchonetes vem num baldezinho de papel e lá vinha numa caixinha. E nessa história, esse homem ele pediu ao garçom que preparasse esse lanchezinho para o caminho, e de repente entregaram para ele uma caixinha do lanche. Ele simplesmente pegou e foi embora. Só que no caminho, quando eles abriram a caixinha, ele percebeu que tinha dinheiro no lugar do lanche. A moça que trabalhava no caixa, ela tinha pegado uma das caixinhas do lanche e tinha pegado o dinheiro do caixa e colocado dentro da caixinha e deixado de lado para levar para o escritório, para ser guardado no cofre. E o que ocorre? Ela confundiu, na hora de entregar a caixa, ela entregou a caixa errada. E o homem já tinha rodado bastante no seu veículo, mas ele, quando percebeu, ele deu meia volta e voltou para a lanchonete para devolver o dinheiro. E quando o dono da lanchonete, viu aquele ato dele de voltar para devolver o dinheiro que lhe foi entregue por engano, ele ficou admirado da atitude do homem, do cliente, e ele disse para ele assim: deixa eu tirar uma foto de você e de sua esposa, porque esse ato seu me deixou impressionado. Uma atitude de honestidade, de voltar do caminho para devolver um dinheiro que te foi entregue assim por engano. Eu quero que você deixe uma foto aqui, porque isso para mim é uma demonstração de honestidade, de hombridade, que eu fiquei admirado. E eu sei que naquele momento o homem disse assim: olha, por favor, não me fotografe, eu não quero ser fotografado. E ele disse: mas por que você não quer ser fotografado? Porque você deu um bom exemplo. E ele falou baixinho para o dono da lanchonete: eu não posso, porque essa mulher que está comigo não é minha esposa. Era a esposa de outra pessoa. E aí que vem a história. Zeloso em uma área, mas muito descuidado na outra. Porque ele demonstrou honestidade com o dinheiro, mas estava com uma mulher que não lhe pertencia, não era sua esposa. Ele estava, de certa forma, traindo sua família e entrando também no meio de uma outra família, agindo mal, na verdade, traindo duas famílias. Então, irmãos, isso é um risco muito grande, porque Deus, Ele não vai levar para a glória crente 70%, crente 100%. O nosso cristianismo precisa estar em todas as áreas da nossa vida. Porque quando eu oro, eu falo: eu quero que Deus abençoe a minha vida espiritual, quero que Deus abençoe o meu coração, eu quero que Deus abençoe minha vida conjugal, familiar, a minha vida física, profissional. Nós queremos Deus atuando em todas as áreas da nossa vida. Quando se fala de vida espiritual, eu quero ter uma vida espiritual, eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ter aquela alegria do Senhor no meu coração. Mas, irmãos, se eu quero isso, o que eu tenho feito para isso? Porque também nós temos aquilo que nós chamamos de vida devocional, que é leitura da palavra de Deus, meditação na palavra, que é a oração, a presença nos cultos. Eu preciso cultivar a espiritualidade, eu preciso buscar a presença de Deus. Se eu for omisso nisso, como que eu vou ter uma vida espiritual abundante? Mas eu quero paz para o meu coração, eu quero aquela alegria do Senhor, eu quero ser feliz, eu quero ter a alegria de viver. Sim, eu quero que o Senhor, o Espírito Santo, Ele cuide do meu coração, Ele ponha os meus pensamentos e os meus sentimentos em ordem, me faça ver a vida de uma forma correta, daquele ângulo que Deus vê, que Ele me dê sabedoria na minha conduta, para que eu seja realmente uma pessoa que viva em paz e que tenha alegria. Porém, deixa eu te perguntar uma coisa: o que é que você cultiva no seu coração? O que é que o Espírito Santo vê em você? Porque eu sei que o Senhor, Ele habita em nós, então Ele pode ver o que nós pensamos e até aquilo que nós imaginamos. Se eu ando cultivando pensamentos pecaminosos, se eu ando cultivando o ódio, se eu ando cultivando pensamentos que entristecem o Espírito Santo, como eu quero que Ele me abençoe nessa área, se eu mesmo
não tenho cuidado disso? Se eu estou guardando aqui coisas erradas? Porque tem muitas pessoas que pensam que ele pode guardar no coração muitos pensamentos pecaminosos, ele pode cultivar fantasias pecaminosas, se ele não pratica não tem problema. Olha, irmãos, se eu começar a cultivar pensamentos de violência, de vingança, de adultério, de prostituição, se eu começar a pensar coisas com quem não devo, de forma que não devo, eu vou entristecer o Espírito Santo. Eu sei que tem hora que passa um pensamento doido num momento na nossa mente. Infelizmente pode acontecer, mas eu tenho que repreender isso em espírito. Eu preciso pedir a Deus que cuide do meu coração, porque não é certo. Certa vez um pensador disse que nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. Ele vai voar, ele pode passar, mas ele disse, nós podemos impedir que ele faça ninho. Então, se passa um pensamento de repente, pode acontecer, mas que você repreenda isso de forma, aqui interior, espiritualmente. Fale com o Espírito Santo: Senhor, me perdoe, me ajude a pensar de forma correta, me dá a graça para organizar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Portanto, eu preciso ter cuidado. O que adianta eu pedir: Deus, abençoe a minha vida conjugal, eu quero ter paz, alegria, felicidade de estar ao lado da minha esposa, ao lado da minha família, se eu mesmo não tomar o cuidado de tratar a minha família com amor, com respeito, se eu não tratar de ser fiel à minha esposa e à minha família, como que eu vou pedir a Deus que abençoe o meu lar se eu ajo mal, se aquilo que está ao meu alcance fazer eu não faço? Portanto, o meu cristianismo, ele tem que estar presente em todas as áreas da minha vida. Fisicamente eu quero ter saúde, mas eu preciso me cuidar. Eu sei aquilo que pode me fazer mal na minha alimentação. Mas isso é muito bom, é muito gostoso, tá? Mas porque algo tem um sabor agradável, mas eu ciente de que não me faz bem, eu vou me alimentar constantemente disso? Vou me alimentar de forma errada? Não vou cuidar muitas vezes de fazer um exercício físico que eu posso fazer? Algo que está ao meu alcance para melhorar a minha qualidade de vida, eu faço ao contrário, mas eu quero que Deus me abençoe? Assim é com aqueles que têm o vício. A pessoa tem o vício do álcool, tem o vício do cigarro, mas vive orando para que Deus lhe dê saúde. Meu irmão, se eu quero ter saúde, eu preciso cuidar disso no que está ao meu alcance. Fazer certo para que Deus me abençoe. Se eu entendo que o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu tenho que ter consciência de que eu preciso cuidar bem desse templo, para que eu esteja em condição de ser uma bênção nas mãos de Deus. Até porque não conseguimos viver com alegria se estivermos mal fisicamente. Então, para que eu possa orar e pedir: Deus, me abençoe, aquilo que está ao meu alcance fazer, de agir corretamente, eu preciso fazer isso, eu preciso agir de forma correta. Portanto, entenda, tudo que você quer que Deus te abençoe, cada área da sua vida, cuide dela, veja suas responsabilidades diante de Deus e cuide dela. Por isso que a Bíblia diz que o nosso espírito, alma e corpo precisam ser conservados para o Senhor. É um dever nosso cuidar de todas as áreas, espírito, alma, corpo. E a gente às vezes ouve pessoas dizer assim: quer saber, eu já desisti de ser íntegro, porque eu cansei de sofrer decepção com as pessoas, eu já vivi muitas coisas ruins, eu vi que não adianta querer ser honesto, porque as pessoas não são conosco. Olha, irmãos, se eu for seguir mau exemplo do mundo, eu não vou ser salvo. Eu tenho que olhar para Deus e pensar naquilo que Ele quer. E muitas vezes as experiências ruins que nós passamos por elas, o que Deus muitas vezes permite isso para nos ensinar? Ele não quer nos ensinar outra coisa senão: olha, isso foi ruim para você, então não faça. Porque está escrito na Bíblia: o que queres que os homens te façam, faça tu primeiro. Eu gostei muito das palavras de um pensador chamado Tom Boret. Ele diz o seguinte: qual que é a diferença entre a escola e a vida? Ele disse assim: na escola você aprende a lição e então lhe aplicam uma prova. Na vida, uma prova lhe é aplicada e então você aprende a lição. Então nós passamos por males, sim, decepções na vida. Mas aquilo que foi ruim para nós,
nós precisamos ter o cuidado de não replicar, de não repetir o erro. Foi ruim? Então vamos fazer deste mundo um lugar melhor. Vamos construir algo melhor para nós e para as pessoas à nossa volta. É isso que Deus quer. Portanto, não desista de ser íntegro, mas faça sim a vontade de Deus. Clame ao Senhor que te abençoe. Sim, você deve pedir para todas as áreas da sua vida, sabendo que o seu dever é cuidar de todas as áreas da sua vida e demonstrar uma fé prática em tudo, seja na questão familiar, na questão devoção a Deus, a honestidade. Eu quero que Deus me abençoe a minha vida financeira, então seja fiel a Deus, seja honesto com as pessoas à sua volta, faça certo, para que o inimigo não ache brecha para te acusar diante do Senhor e nem mesmo roubar as suas finanças. Entenda, faça corretamente e você vai ver a mão do Senhor estendida te abençoando. Salmo 119, versículo 67 diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, irmãos, as provações, elas não devem nos afastar de Deus, mas quando somos provados em alguma área, nós devemos observar o que é que Deus está falando conosco e consertar o que precisa ser consertado para que Deus possa nos abençoar. Para que Deus olhe para a nossa vida e fale: meu filho tem se esforçado, ele tem feito de acordo com a minha palavra, e quando ele orar, eu vou responder. Entendamos que é assim que Deus age. Por isso eu li aqui o versículo 25 do Salmo 18, que diz: e com um homem sincero te mostrarás sincero. Isto é, com o íntegro, Deus será um Deus integralmente. Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Amém? Cuide-se, né? Ore, busque a Deus e seja um cristão verdadeiro, temente em todas as áreas. E Deus vai te dar grandes vitórias no nome de Jesus. Quero orar com você agora. Amado Deus, sabemos que não vencemos por nós mesmos, mas pela graça maravilhosa do Senhor. Que esse Espírito Santo que habita em nossa vida, ele nos fortaleça dia após dia, para sermos cumpridores da Tua palavra, como disse Tiago, não apenas ouvintes esquecidos, ou como alguém que se olha no espelho, como disse Tiago, depois se esquece. Muitas vezes as pessoas se veem quando lê a palavra: opa, isso aqui está realmente vindo de encontro aos meus erros, eu preciso me consertar. Mas muitas vezes se esquece disso. Mas que o Senhor dê graça a todos nós para aplicar a Tua palavra integralmente, Pai, em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e damos graças, meu Deus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.